Oi para você, aqui é Alex Cavalcanti. Vamos falar um pouquinho de neurociência. Talvez um podcast mais técnico para você que não está acostumado, mas é legal a gente aumentar a nossa consciência, a nossa inteligência cognitiva e isso vai te tornar, claro, alguém melhor. Eu quero te contar agora sobre a ideia de neurônio e impulso nervoso. Se eu te explicar um pouco sobre isso, talvez nas decisões do seu dia a dia você vai começar a entender comportamentos que você não concorda, você vai perceber por que algumas pessoas agem de formas diferentes, né? Então, se eu puder te explicar de uma forma mais prática, com certeza eu vou fazer. E é por isso que eu gravei esse podcast e deixei ele para você aumentar a sua saúde cognitiva, conhecendo um pouquinho sobre esse grande tema que é a neurociência, envolvendo neurônios, impulsos nervosos, células nervosas e tudo mais. Bom, deixa eu te colocar um cenário aqui. Imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta uma frase do tipo: "O almoço está servido". A mensagem chega por onde? Lembre-se que orelhas, olhos, nariz, língua e pele são os órgãos responsáveis pelo quê? Pelos sentidos. Sentidos de audição, sentidos de visão, de olfato, gustação, tato. É isso que nós queremos explicar também aqui em outros conteúdos de mentoria clínica. Quando alguém escuta "o almoço está servido" e a mensagem entra por esses receptores, ela é transmitida para o sistema nervoso. Imagina um sistema, mas não é de computador. É o sistema nervoso que vai analisar cada informação dessa e vai comandar um monte de atitude. São ações que vão, por exemplo, lavar as mãos, andar, sentar na mesa, pegar a colher, servir, mastigar, saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor. Tudo isso faz parte daquele gatilho que foi falado: o almoço está servido. Todas estas reações que eu estou descrevendo aqui são comandadas por esse sistema nervoso a partir de mensagens. Mensagens existem dentro de nós todos os dias. E essas mensagens, você deve saber, como eu expliquei, elas são conduzidas por uma célula chamada de neurônio. E o neurônio faz esse intercâmbio entre outras ações do teu organismo. Nós temos as células da glia também que fazem essas funções neurais. Há uma região no neurônio que eu já falei que é o corpo celular e é no corpo celular ali que se localiza boa parte do citoplasma. No corpo celular saem dois tipos de prolongamento. Imagine uns ganchos ali. Primeiro é os dendritos, né, que vem do grego a palavra árvore, e o segundo é o axônio, que vem de eixo. Então são duas estruturas nesse corpo celular do neurônio, especificamente do neurônio. Então o neurônio ele tem o corpo celular, ele tem os dendritos, tem o axônio, como se fosse um eixo, né, e as células envolvendo cada axônio desse aí. O sistema nervoso, para você ter uma ideia, ele controla absolutamente tudo, ele coordena as ações, as sensações. Quando a gente senta nessa mesa, como foi o exemplo que eu dei, o almoço está servido, a maneira de saborear. Então nós temos as gustativas ali da língua que vai emitir também o sensorial e jogar essas sensações tudo para o sistema nervoso interpretar, para dar nome às coisas. É por isso que nós temos nervos espalhados por todo o corpo que captam, que percebem tudo isso. O sistema nervoso tem então, vamos lá, o encéfalo, tem a medula espinal, medula, essa região aqui do meio da coluna para baixo, tá? Os nervos espalhados praticamente em todo o corpo, e é nessa representação que nós temos a nossa conjectura de entendimento de que você é complexo, vai dar certo, tudo seu corrobora para funcionar e as sensações que você percebe o mundo passam por esse grande sistema. Por isso que os nossos impulsos, entendidos dessa forma, a gente começa a compreender por que agimos de tal forma, por que o nosso comportamento às vezes é um comportamento muito reativo. Tudo isso vem dessa estruturação do sistema nervoso, tá? Então lembre-se que quando um neurônio recebeu um estímulo vindo de algum órgão dos seus sentidos, olho, orelha, olhos, orelhas, pele, né? Um exemplo, vai acontecer mudança que vai percorrer rapidamente a parte desses neurônios que eu expliquei, os dendritos, o corpo celular e o axônio. É nesse aspecto que vai formar o que a gente chama de impulso.
esse do exemplo do comportamento, né, reativo, ou do comportamento, tem vários, tem comportamento voluntário, involuntário. O mais importante é você entender que esse impulso nervoso, ele passa por no mínimo 3 neurônios. Desde um órgão do sentido, lá da visão, olfato, a pele, né? Até chegar num músculo ou numa glândula, que são, obviamente, proporcionais aí para cada sistema, né? A gente ativa não só músculos com esses impulsos, como glândulas também. Impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para um outro músculo ou para uma glândula, fazendo esse músculo se contrair, por exemplo, e para realizar um movimento mais específico, etc. e tal. Impulso nervoso. É por isso que a ansiedade ela tensiona os músculos de alguma forma e te deixa tenso, porque o comando que o sistema nervoso deu é de perigo. Logo, desliga-se tudo e liga apenas aquilo que interessa, nesse caso, músculos e oxigênio, como nós temos dito, certo? Eu acho que a gente vai ficar por aqui nesse podcast. Eu queria deixar um pouco mais esclarecido. Lembre-se de um resumo de uma forma geral. Impulso nervoso, ele é algo que é medido e trabalha com substâncias de neurotransmissores, que a gente vai falar. Se você já chegou nesse podcast, entender um pouco de neurotransmissor, que é a química, que tudo que você come, tudo aquilo que você trabalha em termos de alimentação, tudo isso faz uma verdadeira sinfonia, uma orquestra dentro do teu sistema nervoso, tá? Sistema nervoso é exatamente esse conjunto magnífico, lembre-se bem, do cérebro, do cerebelo, do bulbo, do tálamo e do hipotálamo, que são as principais regiões do sistema nervoso central, e é dele que eu vou falar no nosso próximo podcast. Paz e bem para você, conhecimento, pegue algo e siga adiante. A gente se vê, até lá. Onde você estiver agora, pare um pouco, respire, olhe o horizonte à sua frente e comece a projetar uma vida digna de ser vivida. Tudo acontece quando estamos em silêncio, tudo acontece quando temos o conhecimento correto. Receba onde você estiver agora, paz e bem.